He's to amuse us. He's to entertain us. In fact, all three of us been going places, looking for things, searching for things, going on adventures. Olá, meus amigos do PFC, começando mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Este é o episódio 152 e a gente vai bater um papo aqui sobre o primeiro filme do Terrence Malick que a gente faz no podcast. A gente escolheu para esse episódio o filme Cinzas no Paraíso, Days of Heaven, que o Malick lançou em 1978. O filme tem no elenco principal Richard Gere, Sam Shepard e a Brooke Adams. E tem uma belíssima fotografia feita por dois grandes diretores de fotografia, Nestor Almendros e Haskell Wexler. Esse é mais um daqueles episódios que a gente não respeita os spoilers, então a gente recomenda que, se isso incomoda você, que você veja o filme antes de ouvir o nosso áudio, beleza? Pessoal, fica aqui aquele apelo, se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele, dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais, a gente está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, a gente tem um canal no YouTube, sempre procure por podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente, a gente tem uma página e a gente tem um grupo, só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, ok? Bom, galera, vamos começar então mais um episódio de filme. Hoje a gente vai falar dos Cinzas no Paraíso. Eu, Fred Almeida, eu falo do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, falando de Blumenau. Tudo bem, Alexandre? E aí, Fred, tudo certo? Boa noite. Tudo bem, vamos fazer esse episódio aí, que vai ser um crossover, na verdade, né? Estamos aqui com a galera do Cinefilia e Companhia. Hugo Harris já participou com a gente aqui antes, fez Os Bons Companheiros. Foi, Hugo? É isso aí, foi muito bom, que bom estar de volta aqui com vocês, obrigado pelo convite. Legal, seja bem-vindo aí ao podcast de novo e estreando aqui na programação do podcast a Juliana Varela, também é do Cinefilia e Companhia. Seja bem-vinda, Juliana. Oi, gente, valeu pelo convite, vai ser uma ótima conversa. Vai sim, fica à vontade aí. A gente combinou, né, aqui, eu aviso para todo mundo que grava pela primeira vez com a gente, para falar um pouquinho como começou a observar os filmes mais antigos, como você começou a se envolver com os filmes clássicos, filmes que não eram da sua época ali. Você lembra como é que foi? Opa! Filme, assim, cada filme meio que tem a sua história, né? Eu associo muito a quem me apresentou cada filme ou com quem eu assisti e tal. Mas eu acho que a primeira pessoa que me apresentou filmes antigos e que mais me apresentou filmes, que tinha uma coleção de VHS e me mostrou filmes em branco e preto e assistiu comigo e tal, foi o meu tio. Só que ele tinha um gosto muito, ele tem um gosto muito peculiar. Então não era qualquer filme clássico, ele gostava de certos gêneros, né? Ah, legal. Então ele tinha muita coisa de horror. E muito filme trash, assim, assisti todos os Ed Woods com ele. Legal. Daí pra baixo. E ele gostava muito de filmes de artes marciais também, então assistia tudo, enfim, Bruce Lee, Jackie Chan, Bolo Yeung, todos os clássicos, assim, né? Bem comecinho de carreira. E fora coisa de televisão também, ele tinha muita coisa gravada de séries, a gente assistia Os Três Patetas, Fantomas, Astro Boy, umas coisas que eram muito mais da época dele do que da minha.
né? Então foi meio que, acho que por conta dele que eu comecei a assistir até os clássicos de horror mais clássicos de verdade, né? Tipo O Exorcista, A Profecia, essas coisas. Então foi meio que cavando a partir daí. Assim, acho que até meu gosto foi sendo moldado um pouco por essa época, esse cinema de gênero, mas, enfim, de outra época. Mas depois a gente vai descobrindo outras coisas, né? Maneiro. Aí, enfim, cada um vai apresentando outras coisas pra gente. Eu adoro essas histórias, assim, a sua, e já teve outras pessoas aqui que parece que tiveram, assim, uma sorte mesmo de ter alguém para apresentar os filmes, né? Porque, assim, a minha história, eu acho que da maioria com que a gente conversa, é assim, o cara vai buscando meio que sozinho, né? Você vai se interessando, vai vendo em revista, na época que só passava na TV aberta, é aquilo, mas sem, assim, uma ajuda de alguém, né? Eu, pelo menos na minha casa, ninguém estava interessado em filme antigo, nem em filme em geral, né? Pra ficar falando sobre isso. Então, isso é uma sorte. Eu lembro acho que foi o Pedro Bizelli, né, Fred, que falou com a gente que teve uma história de alguém que tinha uma locadora e precisou guardar as fitas e guardou na casa dele. Foi, mas teve uma história dessa. Aí ele fez a festa. Ficou por um tempão, por coisa de ano. Que chato. As fitas de uma locadora todas na casa dele. Imagina uma coisa dessa, cara. Nossa, Providência divina. É o paraíso, né, gente? Mas o importante é isso aí, né? Plantar a sementinha e regar ali e desenvolver. Bacana a tua história. Não, e tem todo o ritual, né? Eu era criança, no caso, então tinha aquela coisa de passar o fim de semana e passar a madrugada assistindo. Tem a memória afetiva aí envolvida, Sim. né? Isso é bacana. Isso fixa, né? Bom, vamos começar então aí a falar do filme, né? Que hoje é o Cinzas no Paraíso, Days in Heaven, né? O primeiro filme do Terrence Malick que a gente faz aqui no podcast. Não sei o que vocês acham do filme, é um filme que eu já conhecia, já tinha visto, acho que pelo menos umas 2 vezes. Acho que eu via pela 3ª vez para esse podcast, sempre gostei. E assim, do que eu lembro, eu vi pouca coisa do Malick, acho que eu vi 5 filmes, mas ele também não é um diretor que filma muito, né? Só ver que entre esse filme, que é o segundo dele, e o terceiro são 20 anos para ele fazer, né? O Além da Linha Vermelha. Mas esse para mim é o meu preferido dele, dos que eu vi, né? Não vi todos. Fez uma pausinha aí, né? Uma pausinha básica de 20 Pequeno anos. descanso, né? Tava cansado, né? Filmou 2 vezes. Eu adoro esse filme. É a 3ª vez que eu vi pro podcast também. 3ª e 4ª, né? Porque a gente acaba vendo 2 vezes pro podcast, né? Nossa, eu sei muito bem que é um filme que não é para todo mundo. Eu acho que a grande maioria dos filmes que a gente for falar vai ter sempre essa característica, né? Vai ter sempre a turma que não vai gostar tanto e eu compreendo isso, né? Porque não é um filme nos moldes tradicionais, não é um filme preocupado com história, com a narrativa. É um filme muito mais para sentir do que para ouvir os diálogos, do que para acompanhar uma história propriamente. Não que não tenha uma história, tem. Então, também andei lendo críticas falando, onde é que está a história? Pô, a história está ali. Agora, ela precisa ser contadinha, cada palavra para você, senão você não é capaz de intuir, de sentir, de perceber coisas nas entrelinhas. Aí vai muito, né, do subjetivo de quem está assistindo, né? Mas, enfim, eu acho um filmaço e é por isso que a gente está falando dele hoje aqui. E os amigos aí? Hugo, então, Juliana? pra mim foi, na verdade, providencial falar desse filme, porque na primeira vez que eu assisti, eu confesso que eu não gostei muito, não. Eu demorei, na verdade, muito para assisti-lo, né? Eu já tinha visto Terra de Ninguém, já tinha visto o Além da Linha Vermelha, né? Outros filmes do Malick, e o Cinzas do Paraíso sempre ficava de canto, né? Eu tinha meio que um medo, que eu sabia que ele era todo lindo e tal. Eu falei assim, um dia eu vejo. Daí quando eu resolvi ver, é engraçado porque eu não me conectei ao filme da forma como agora eu consegui, enxergando apenas a história na sua superfície, sem ficar atento para todas as, não vou nem dizer simbologias, tá? Porque não é uma questão de simbologia esse filme. É mesmo o tom dele. Eu não me conectei com o tom que ele tem
que é tão marcante e importante para você realmente acessar aquilo que o Melick queria fazer, né? Que daí a gente vai discutir aqui no decorrer. Mas agora, vendo mais essas 2 vezes e meia que eu vi, que agora antes da gente gravar eu estava revendo alguns pedaços, foi uma experiência completamente diferente, ainda mais alimentada por todas as pesquisas, né, que foram feitas também para poder participar aqui do episódio, ou seja, né, foi muito bom. Eu não vou dizer que nem o Fred, que é o meu favorito dele, eu acabei vendo a obra toda do Melick na preparação aqui pro episódio, só não vi o Cavaleiro de Copas, porque eu já tinha visto um pedaço e fiquei muito entediado, então parei, mas os outros todos eu vi, e continua sendo lá a Árvore da Vida, a Vida Oculta, 2 filmes que ainda estão acima para mim, mas o Cinzas orbita, né, transita aí esse clima que me agrada nesses outros 2 filmes, e daí a gente vai falando no decorrer aqui da nossa conversa. E aí, Juliana, o que você achou? Então, veja bem. Começa assim. Não, é que assim, eu tinha já visto pouca coisa do Malick, né? E justamente Árvore da Vida eu não consegui me conectar, assim, para usar o termo do Hugo, assim. Né, se diz que tem gente que acha que Cinzas no Paraíso não tem história. Eu acho que tem, é bem clara, bem simples, inclusive, mas Árvore da Vida não tem. Então, assim, eu nunca me interessei muito, nunca fui muito atrás de outros filmes dele, porque meu primeiro contato foi esse choque, né? Então eu assisti Cinzas no Paraíso pra gravar aqui com vocês e assim, eu vejo qualidades e vejo problemas no filme, assim, não é um filme que eu gostei pessoalmente, não é um filme que me atrai muito, até a história, achei, né, não me agrada tanto, mas não é tanto por isso, acho que um pouco mais pelo que eu pesquisei, eu li sobre ele, ouvindo entrevistas de atores especialmente, né, e aí eu começo a entender por que eu não gostei tanto do filme, e, apesar de ele ter uma fotografia maravilhosa, ele realmente faz pinturas, né, com a câmera que são impressionantes, mas pra mim falta planejamento, sabe? Você ouve muitos atores falando que, poxa, ele corta tanta coisa na edição, ele passa muito mais tempo editando do que filmando, e às vezes os atores chegam sem saber o que eles vão fazer, e ele decide na hora, e pra mim isso é falta de planejamento, e não, né, eu entendo que pode ser visto tanto quanto como uma genialidade, uma posição artística, uma genialidade, uma Sim. liberdade, né, muito maior, mas também pode ser visto como mera desorganização, e eu tendo a ver muito mais como desorganização do que como uma super liberdade e genialidade. Então, me incomodou um pouco isso, essa falta de planejamento. Acho o filme um pouco bagunçado. Eu acho a forma de filmar dele, né, acho que causa essa estranheza, você falou aí dos atores, né, realmente ele corta muito, né? Ele já corta o texto dele enquanto ele vai filmar, então do roteiro para o que ele vai colocar na tela ele já está cortando quando ele vai filmar. E quando ele chega na edição ele corta muito mais. Eu acho que a estranheza que pode causar algumas pessoas nesse filme especificamente é justamente essa questão da montagem, porque ele é muito fragmentado. Assim, você não... às vezes ele coloca imagens que parecem não ter muita função ali, mas aí eu acho que tem a ver com o cinema dele, né? Acho que o cinema dele é muito voltado à contemplação da natureza e tal. E, por exemplo, ele faz muito, fragmentos mesmo. Então, você tem um corte de um diálogo, alguns diálogos, e daqui a pouco imagens. Você não consegue nem se situar temporalmente no filme, né? Esse filme me parece um grande exemplo daquela coisa que a gente sabe que faz parte de fazer cinema, que é a importância da montagem, né? A gente sabe de muitos filmes que, vamos dizer, surgiram na sala de edição, na sala de montagem. E esse eu acho que é um grande exemplo disso, e isso é dito por todo mundo ali
da equipe, por exemplo, que participa da trilha de comentários da edição da Criterion, por exemplo, que o Malick ficou 1 ano e meio junto com o seu montador lá, o Billy Weber, tentando encontrar um filme ali dentro daquele material. Né? Isso, ele acha o filme depois, né? E inclusive para decepção até do próprio Richard Gere e outros atores, que, claro, né, é natural. Primeiro que eles estão acostumados, não só os atores, mas boa parte da equipe, inclusive, acostumados com o modo de produção, o modo de filmagem de estúdio mais tradicional e tiveram um choque, uma estranheza. E quando o cara vê o filme pronto e vê que, sei lá, 60% das falas dele não estão no filme, eu botei tanta preparo, tanta emoção, tanta intensidade, e cadê minhas falas, né? Se decepcionam, né? E aí, como parte dessa busca do filme, ele usou aquele recurso que a gente vai falar, da narração, que por si também é fragmentada. Sim. Mas enfim. Que é um recurso bem acertado para esse filme, acho que a narração agrega bastante. Eu adoro a narração que ele... E ele parece que ele gravou 60 horas de narração. Ele é completamente doido. Sim, usou 15 minutos, né? 15 minutos, é um negócio de doido. Ele percebeu, né? Ele percebeu que ela tinha uma espontaneidade e o próprio sotaque dela, que é uma coisa marcante, tudo, e começou a gravar meio que aleatoriamente ela falando, né? Ele parece que ele mostrava cenas, né, que eles tinham filmado e tal pra ela, e falava, fala o que você acha que está acontecendo nessa cena, né? Então, boa parte da narração dela, às vezes, é isso. É ela falando, e o meu irmão fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, meio que interpretação dela da história, né? A gente tá falando, supondo que, claro, todo mundo viu o filme, então sabe de quem a gente tá falando, da Linda Mantz, né? Que faz a Linda no filme. Uma adolescente, parece que ela tinha 15 anos. A personagem que é irmã do personagem do Billy, Bill, né? Do Billy. Billy. Que é a do Richard Gere. Eu entendo perfeitamente o que a tua impressão do filme, Juliana. Não tenho nenhuma missão aqui de te convencer do contrário, nada disso. A gente não faz o podcast para só flores e só falar bem, para debater. Até se ele não é um filme unânime, por que não? Então é muito bem-vinda essa visão. Sim, acho até que faz falta às vezes, né? A gente fica muito... E não tá sozinha, né? Até a Pauline Kael, quando viu o filme, disse que era uma árvore de Natal vazia. Você podia pendurar todas as metáforas esdrúxulas que você tivesse, você podia pendurar na árvore. Agora é interessante que a gente faz eventualmente, a gente tem feito, inclusive recentemente, podcast tratando de filmes, por exemplo. 2 episódios atrás a gente falou de um filme do Pasolini, o próprio Fellini e outros diretores, que é um pouco isso, assim, eles têm uma aura de artista, de grande gênio, de grande artista, mas também poderiam... Eu estava escutando o que você estava falando e estava pensando aqui comigo, realmente, eles podem muito bem ser enquadrados nessa coisa de muito improviso, muito pouca rigidez com o próprio roteiro e muita liberdade de cortar, de achar o filme depois. Ou seja, acaba sendo muito aquela coisa do ame ou odeio. Às vezes a mesma coisa que a pessoa gosta no filme é o que a outra pessoa odeia no filme, né? Exato. É o mesmo elemento. Eu confesso a você que eu gosto um pouco dessa... não que eu goste disso em geral em todos os filmes, mas nesse filme eu gostei muito dessa fragmentação, dessa coisa das cenas aleatórias. É aquela coisa assim, é difícil, eu não estou querendo dizer com isso assim, você não entendeu o filme, nada disso, besteira, mas eu acho que a gente, isso é da nossa cultura, da nossa formação, a gente é muito preso assim numa narrativa linear, numa história com vamos dizer, não, e assim com uma, como é que eu vou dizer, uma proeminência da narração da história, né? E isso parece que fica solto, perdido completamente, parece que ele esquece da história em alguns momentos, né? Me lembra até o outro filme que a gente falou recentemente, lá, aqueles 2 filmes suecos do Ian Troell. Ele faz exatamente coisas bem parecidas, assim, tem determinadas cenas, parece que ele esquece de contar a história e vai mostrar a mosca que está posando, vai mostrar o close no gafanhoto, uma coisa assim...
entendeu? É poesia. Para alguns, mas eu acho que para alguns tem isso uma é poesia. razão forte para fazer nesse filme aqui, cara. Eu não sei quanto ele quer dizer com essas cenas de natureza toda e com até essa questão do apocalipse. Tem uma narração da menina falando sobre o apocalipse, né? I met this guy in the train, ding dong. O trecho da Bíblia lá e tal, e aquela conexão com os gafanhotos, com a praga de gafanhoto, aquilo ali está conectado, né? Eu não sei o quanto ele quer dizer que histórias como essa dos seres humanos, por mais dramáticas que sejam, que acaba que é uma história dramática, aqueles eventos, eles são mínimos em relação ao tamanho do que é a natureza, né? Aquele universo ali. Mas fala, Hugo, que você queria falar alguma coisa? Não, o que eu ia falar é que tudo bem, né? O Richard Gere na época ficou incomodado com o corte do filme, mas a impressão que eu tenho é que nesse início, né, nesse princípio da carreira do Malick, ele é muito mais sutil, apesar de já ser radical, né? Sutil nesse processo dele de jump cuts, de deixar o roteiro de lado, do que ele vai ser posteriormente, né, depois daquele ato que ele tem. Eu acho que ele piora depois. Né? Ele piora. Sim, ele tira atores completos. Quem já reclamava dele nessa época não sabia de nada. Mal sabia o que estava acontecendo. Mas tem uma coisa aí, né, e eu acho que o que a Ju falou, né, sobre a falta de organização, e aí, se a gente for resgatar aqui um pouco até do cinema brasileiro dos anos 70, 80, né, muitos cineastas brasileiros chegavam no set de filmagem e nem decupagem tinha. Falavam assim, vou filmar o que vier na minha cabeça. Então, existe aí no Malick, acredito eu, né, uma vontade de fazer a arte dele por meio da montagem, né? Só que por a gente saber que cinema é uma arte coletiva, onde muita gente trabalha, né? Às vezes, quando alguém age dessa forma, e que daí é egocentrada mesmo, né? É muito em si mesmada, mas ele tem as intenções dele, acaba causando várias celeumas, né? Acaba causando incômodos, e a nós também, em algumas ocasiões, acaba por incomodar, porque é diferente. Principalmente quando é um cara que vem já de uma outra carreira, né? Como foi, mais uma vez citando aqui o episódio que a gente fez sobre Pasolini, é um cara que já era romancista e escritor, e tem muita gente que fala, ele era um ótimo romancista e escritor, mas não era diretor, né? O Fellini falou isso no começo. Aqui é a mesma coisa, é um filósofo, e o cara quer trazer a filosofia para dentro do filme, mas ele sabe fazer filmes? Essa é a dúvida, né? Essa é a dúvida. No mínimo, ele criou um estilo próprio, né? Isso, ele sabe filmar isso. No mínimo, mas no mínimo ele criou um estilo próprio, né? E sendo cinema arte coletiva, né? Quando ele se associa com os fotógrafos como o Nestor Almendros, o Lubeski. O Lubeski, mas aqui o Haskell Wexler e tal, e pô, ele tá, né, potencializando ali as imagens dele. E eu acho assim, por uma, a gente tá falando da história, eu acho que, assim, que eu me lembre dos filmes, esse é o que mais tem história. Exatamente, né? Esse é o que mais tem uma linha narrativa. Os dois primeiros são os que mais tem história, né? Depois vira uma várzea. Há quem diga que ele se inspirou num subtexto lá de uma história dos Três Mosqueteiros, né? Dentro do romance do Dumas. Os Três Mosqueteiros tem um trecho que é uma história da Milady, que ela foge com a amante dela para uma cidade pequena. Eles fingem que são irmãos nessa cidade e ela acaba se envolvendo com um empresário, com um cara rico dentro dessa cidade, né? E, pô, é bem essa história aqui, né? É uma coisa até que eu fico, quando eu vi o filme, eu fiquei me questionando. É um artifício meio do roteiro ali, né? Porque a narração chega a falar nisso. O meu irmão gostava de dizer que eles eram irmãos para as pessoas não ficarem falando. Pô, mas por que não falavam que eram casados? Não faz sentido. Diz que são casados, né? Porque se eles dizem que são irmãos, o que acontece? Vez ou outra as pessoas veem eles numa situação de intimidade, aí que realmente que fica estranho, né? Sim, eu sempre me questionei disso, mas eu imagino que, claro, isso não está expresso, mas até
talvez eles não fossem contratar lá os safristas, né, os trabalhadores sazonais ali, não queriam contratar famílias, alguma coisa nesse sentido. Talvez, não sei. Mas realmente é uma coisa que é meio forçada assim para ter a história, né? Deixa eu aproveitar o gancho do Fred, que falou de literatura, e vocês estavam falando também da narração. É muito curioso a gente ver, né, quando fala dessa narração da Linda, que o próprio Malick, em entrevista, falou que ele se inspirou no estilo de narração de alguns livros clássicos da literatura americana e inglesa, né, principalmente americana, como o Huckleberry Finn, como o próprio Tom Sawyer, né, em que você tem o olhar infantil, que não é completamente ingênuo, né, mas que mostra algo mais ou delicado, ou mais solto, ou mais displicente. Acho que a palavra ideal seria até displicente na hora de descrever aqueles acontecimentos todos que estão sendo mostrados lá. Por isso até que, propositadamente, há uma desconexão entre aquilo que é dito pela Linda e aquilo que aparece na tela pra gente. E é isso que torna a narração tão interessante, porque ela seria ruim se ela simplesmente descrevesse o que aparece na tela. Mas não, ela agrega, né? Essa razão dele cortar, às vezes, muitos diálogos, porque para ele daí não faria sentido. Ela tá narrando coisas que a gente já sabia através dos diálogos, né? Agora, é interessante, ele é muito, além de fragmentado, ele é muito, vamos dizer, variável, assim. Tem horas que ela fala coisas de altíssima filosofia, e tem hora que é banalidade, sem nenhum sentido, assim, divagações tolas. Agora, com certeza isso molda um pouco a maneira como a própria história é contada, né? E a gente chega a achar em alguns momentos, e apesar de não ser isso exatamente, que a gente está vendo a história pelos olhos dela, né? Mas também não é bem isso, né? Mas fica parecendo, né? Como se ela transcrevesse para nós algumas coisas. Bom, o filme é um filme cheio de elipses, né? Coisas que você não vê exatamente o que está acontecendo. A lua de mel dura, sei lá, uma cena, 2 cenas. A gente vê o casal passeando lá na cachoeira, depois já volta, já estão brincando todos ali no rio. Então... O sumiço do próprio Billy, né? Dura muito pouco, né? Ele sai com aquele circo voador ali, né? Uhum. Aquilo parece que foi um artifício que eles fizeram pra tirar ele daquela locação, né? Bem forçado, ficou né? meio solto. Mas é tipo... Sim. É que eu não vou lembrar direito, mas além da linha vermelha não tem um momento que aparece no meio da selva como é que nativo? Chama? Um nativo que é um anão, uma figura ali que você não está acostumado a ver num filme de guerra, né? Assim, te causa uma estranheza aquilo. Eu acho que o Malick tem essas coisas assim. Quando eu vi aqueles caras pousando com o avião e tal, eu tive essa impressão. Falei, pô, ele está adicionando ali um elemento de, sei lá, de estranheza. É como se a gente estivesse em outro mundo ali, um negócio meio lúdico. É um interlúdio do filme, né? Mas realmente é um artifício ali, né? Pode causar estranheza. Eu entendo como causa estranheza, assim, isso no meio da narrativa. Né? Se eu for parar pra pensar, qual é a função daqueles caras ali, né? Não tem muito. Tirar o Bill de lá. É só tirar o Bill de lá, exatamente. E depois ele chega de motoquinha, né? Tem essa função aí, mas realmente, como o Hugo falou muito bem ali, eu acho que ele essa cena é colocada num momento bem preciso, né? Que é quando a atenção aflora, né? Que ele meio que vê o casal, ele percebe que tem alguma parada ali, né? e vai perguntar para ela, né? O que é que está acontecendo e tal. Tem aquele plano super lindo, né, Alexandre? Que eles estão naquela espécie de coreto e tem a cortina com a sombra deles, e a cortina faz as sombras se beijarem, né? À medida que elas balançam, né? Cara, eu gosto muito da figura do personagem do fazendeiro. Eu acho que a gente não chega nem a saber o nome dele, né? Do Sam Shepard. É só fazendeiro. Porque, assim, é uma figura que um pouco me lembra até o próprio Cidadão Kane. Porque é um cara rico, tá ficando cada vez mais rico, mas é um cara infeliz, triste, solitário. Teoricamente tá para morrer, né?
E é um cara que você vê que ele é um cara que, independente dessa doença dele, misteriosa aí, ele é um cara que tá sempre numa, aparentemente assim, numa insegurança e tal, que eu acho que é típica daquele momento histórico, né? Afinal de contas, porra, são pessoas que estão ainda se instalando, né, no Texas, né? Seria ali na região do Texas e tal, no tal do Panhandle. Não são fortunas antigas, gente que já está com seu império consolidado, então ele tem ali uma conquista de poder, né? Tem ali ainda um cara que está, vamos dizer, tentando se firmar, né? Não só em termos de fortuna e tal, como próprio formar família. E você vê que é um cara melancólico, é um cara que demora a agir, né? Ele demora a ir atrás dela, assim, ele fica observando. Mas isso tem até algumas pessoas que reclamam disso aí, né? Porque até pessoas dentro da produção, agora eu não lembro quem falou, acho que foi a diretora de casting nessa trilha de comentários, que ela fala que na cabeça dela ia ser muito mais interessante se não fosse um jovem, né? Porque o Sam Shepard, o personagem dele, ele tem talvez um pouco mais velho ali do que o personagem do Billy, né? Do Richard Gere. E ela achava que talvez ficasse mais interessante se ele fosse um fazendeiro mais velho, não muito interessante. Né? Eu acho que foi a figurinista que falou isso. Sim, eu achei esse comentário muito bom. Eu também acho que foi a figurinista. Assim, acho que foi a figurinista. Ia criar uma tensão maior, porque você imagina que pra personagem da Abby, né, da Brooke Adams, ia ser mais difícil ela cruzar essa linha, né? A vida dela tá muito fácil, né? Tá, ela tem um cara que é atrativo e é rico, sim, né? E é atraente também, tem um sex appeal. Olha, mas eu acho que eu acho o Sam Shepard mais bonito que o Richard Gere, cara. Nessa época, com certeza. Cara, e o engraçado é o seguinte, o Sam Shepard, ele não era ator, né? Também tinha esse problema, entre aspas, você não sabia como é que ele ia se sair como ator, né? Ele era dramaturgo, ele chegou a fazer roteiros depois, né? Tem uns roteiros muito interessantes, de filmes famosos, inclusive. Paris, Texas, né? Paris, Texas, é o maior exemplo, né? Roteiro dele. Mas o interessante é que ele faz bem o papel, depois ele atua em outros filmes, por exemplo, ele está nos Eleitos também, ele faz um bom papel lá, filme da década de 80, mas eu acho que também, por outro lado, tem uma outra via aí, que é o seguinte, na hora que, aí nós não vamos respeitar spoilers, né? Na hora que acontece o que acontece no final, parece mais difícil dela largar o Sam Shepard, o personagem dele, e voltar para o Richard Gere, do que se ele fosse apenas um cara lá caquético e ela, né, só estava interessada no dinheiro dele, entendeu? Ali ela já estava apaixonada, sim, por ele, né? Pelo menos essa é a impressão que me passa, quer dizer, ela estava dividida. Ela começa a se envolver, com certeza. E eu queria só resgatar uma coisinha que o Alexandre estava falando, né, de ele parecer o Cidadão Kane por causa de toda essa trajetória dele. E aí essa aqui é uma impressão minha, ainda mais por causa do cenário, né? Eu também lembrei muito do Assim Caminha a Humanidade. Também. Né? Claro que estamos lá no Texas, né? Então aquele pórtico, né? Muito parecido, né? Com a entrada de, acho que é Riata, né? Que chama Riata, sim. A fazenda. E eu vejo muito também essa figura do Terry Benedict que quer crescer também como família, como grande criador, no caso dele, de gado, né? E aí uma comunicação com esse personagem do Sam Shepard, que, claro, tem os búfalos dele lá, mas também está em plantação. Mas eu acho muito similar essa trajetória. Mas aí soma com essa ideia do Cidadão Kane que o Alexandre está falando, né? Ele seria um Terry Benedict misturado com o Jet Rink lá do James Dean, né? Com os defeitos do cara. Falando em Texas, né? Que é onde se passa a história, apesar de não ter sido filmado lá, o ator que foi cogitado inicialmente para fazer esse papel era o Tommy Lee Jones, né? Que é texano, salvo engano. E é mais velho, né? É mais velho que o Sam Shepard. Sim, ele seria mais aquele personagem que daria um conflito maior para ela. E bem mais feio, né? O próprio Richard Gere não era a primeira opção, né? Eles queriam o John Travolta, mas o John Travolta ele estava envolvido numa
uma série de televisão, né? Welcome Back, Kotter. Essa daí. Eles chegaram a oferecer, pagar a viagem dele, ida e volta, pra ele fazer o filme e depois voltar pra série. Não ia perder nada da série. Só que eles fizeram um jogo duro, não liberaram a Travolta. E eles acabaram escolhendo o Richard Gere, né? Diz a diretora de casting, a tal da Diane Crittenden, que falava pro Richard Gere que, eu só escolhi você porque você se parece com meu irmão, né? Aí eu fiquei me perguntando se o irmão dela não era o Renato Gaúcho aqui, né? Passei a imagem para vocês, parece muito com o Renato Gaúcho, jovem, né? A equipe de produção do John Travolta fez bom negócio, porque o que atrasou essa filmagem teria ferrado toda a gravação lá da série deles, né? Agora, o interessante que eu acho que com Travolta seria bem similar, tá, isso, mas o personagem do Richard Gere, ele não... Parece que ele também é um cara um pouco deslocado naquele meio, né? Ele não parece um cara que nasceu para fazer um trabalho sazonal. Claro, ele está ali fugido, né? Ele comete um crime no início do filme, por acidente, né? Mata lá o capataz. É uma briga lá como é que é? Fundição. Na fundição, na metalúrgica, sei lá onde ele trabalha. Uma fornalha maluca. E ele vai lá em Chicago, né, em tese, e fogem pra lá. Mas ele se veste de um jeito assim da cidade, né? Ele usa um casacão branco que inclusive o fazendeiro vai usar depois, um igualzinho. Assim que ele casa. Eles até usam ali aquela famosa expressão, o dandy, né? O cara assim, que tá... overdressed, né? Isso, exatamente. Refinado para aquele ambiente. Tudo. Você vê que ele é um cara que também tá em busca de algo, né? Tá em busca de ascensão ali, né? Você vê aquela cena em que o casal sai em lua de mel, né? E ele entra na casa, né? Como ele tá deslumbrado com aquilo ali, né? Como ele percebe a diferença, né? Ele cria o Terence Malick, ele cria uma diferença ali grande entre o interior da casa e o exterior, né? Tem até uma análise num livro que eu acho que vocês chegaram a dar uma folheada também, em que o autor ele faz uma análise em relação ao uso do espaço daquela propriedade, né? Como sutilmente, às vezes a gente não percebe, mas, por exemplo, a casa, que é uma casa até que me lembrou um pouco a casa do Psicose, né? Putz, parece muito. Nossa, parece sim. Né? Aquela coisa meio vitoriana, meio... né? Totalmente deslocada, né, pro ambiente que tá. Não, e você percebe que tem alguns planos, assim, a distância que tem da casa dele pro portão e pra casa dos trabalhadores, assim, da onde ficam os trabalhadores ali. Aquele galpão, Acho aqueles planos maravilhosos, cara. São fotografias lindas. São quadros, né? Não, tem gente que critica o filme por causa disso. Assim, critica que é bonito demais. Assim, bonito demais. É só bonito demais. Tipo, não tem muito mais qualidade. Mas tem um porquê desse bonito demais. Esse bonito demais não é só porque tem que ser bonito demais. Ele é bonito demais porque existe aí uma ideia, né, do Malick por trás disso tudo. Que é fazer uma discussão mesmo, né, até de um certo domínio desse... Aqui já entra a questão mais filosófica, né? O existencialismo. Isso, um domínio mais do ambiente, do mundo, dessa obra do Senhor sobre as histórias pequenas dos seres que estão colocados no mundo, né? Foi o que eu quis dizer ali, né? Quer dizer, o tamanho da natureza né, é muito maior do que... E a natureza, como aliás está presente, por exemplo, constantemente na obra de um cara como Kurosawa, ela está sempre ali para lembrar a gente, principalmente do básico, né? Do ciclo da vida, né? Do ciclo do nascimento e da morte, da finitude de tudo. Então, todos aqueles afazeres humanos ali, aquelas paixões, aqueles triângulos amorosos, o ciúme, aquilo tudo não é nada, né? Aquilo tudo é passageiro, aquilo tudo é finito. E isso é lembrado o tempo todo pela natureza. Então, por isso que em alguns momentos a gente vê aqueles planos maravilhosos, mudos, só de paisagem, eles meio que são para chamar de volta o espectador para aquilo que interessa para o Malick mostrar, que é esse tom, né? E é interessante o que ele
como é que ele fez esses planos, né? Porque é um negócio meio impensável, assim. Acho que nem os diretores de fotografia sabiam que ia ter esses planos. Ele pegou uma segunda unidade, ele botou um cara para fazer, ele fez uma lista, acho que esses planos não estavam nem muito no roteiro não, mas ele tinha listado o que ele queria, então ele queria um plano, sei lá, de uma poça d'água com pássaros levantando, ele queria um plano de vento batendo na plantação de trigo, queria um plano assim, queria um plano assado, aí ele botou uma equipe para fazer isso numa região no Canadá. Em Montana, essa aí foi pra Montana, né? Isso, e isso estava sendo filmado enquanto que a fotografia principal estava rolando lá em Alberta, né? Essa no Canadá. Essa no então, Canadá, então depois ele se imagina o diretor de fotografia depois vendo o filme e falando, caraca, de onde veio isso? Parece que tinha questões isso, né? sindicais envolvidas aí também, né? Ele vivia as tours, né? Aliás, essa questão sindical, um cara como o Malick, justamente, que, porra, o pessoal da eletricidade lá ficava de braço cruzado, pé da vida, porque não tinha o que fazer o dia todo, porque o cara queria filmar o filme quase sem luz artificial nenhuma, né? Então, e os caras quase fazendo um motim, né? O Nestor Almendros dizia que a principal função dele era dar... Não, foi o Haskell Wexler. Não, o Wexler disse... O Wexler dizendo, mas ele dizia que o Almendros, que era o diretor de fotografia principal, que está acreditado no filme, né? Não, sim. Mas conta a história aí, porque... Fala aí, cara. Na verdade, eu me antecipei, não percebi o que você ia falar, mas fala aí. Palavras do Wexler, né? Ele disse que o Almendros dizia que a minha função é dar... Eu fui contratado pelo Mike para dar credibilidade, para dar uma assinatura, uma grife para as loucuras dele. Então, o Almendros era um cara já com o nome, né? Principalmente no cinema europeu, trabalhando com Truffaut e tal. Então, ele fez um meio de campo, né? Ele vindo da Europa, não estando no dia a dia dos estúdios americanos e tal, ele meio que comprou bem a ideia do Malick e fez esse meio de campo com todos os técnicos acostumados com questões até sindicais. Sim, e questões mas práticas aí do dia a dia. deixa eu explicar por que eu fiz a confusão. Porque o Wexler, ele diz que ele foi contratado para substituir o Almendros, que o Almendros tinha 9 semanas para filmar. Ele já tinha combinado, só vou poder ficar 9 semanas que eu vou fazer um filme com o Truffaut. Aí, o homem que amava as mulheres. Isso aí. Foi esse? Não esse sei mesmo, se foi esse mesmo. Foi. Porque... Tá. Mas aí o Almendros sai e vem o Wexler. Aí o Wexler diz o seguinte: legal, eles me contrataram para seguir o padrão estético do Almendros, né? Porque podia ter uma diferença grande ali na forma de iluminar as cenas e tal. Só que depois eu fui descobrindo que eu fui contratado também para dar uma acalmada na galera do departamento de fotografia, porque os caras estavam, como você começou a falar, revoltados, né? Com essa questão de que, tinha equipamento pra caramba de luz que eles não usavam. Eles ficavam lá sentados no trailer sem fazer nada. Mas aí eu acho que entra boa parte dessa qualidade fotográfica que a gente vê no filme, que é esse uso de luz natural. E tem cenas ali incríveis, assim, em termos de fotografia. Aquela cena do incêndio. Nossa. Aquilo ali é um absurdo, porque ele só ilumina com as lamparinas, que parece que eram luzes com bateria, e com fogo. E pelo que consta, o Terrence Malick é que dava alguns toques no Almendros e no Wexler sobre quanto ele podia expor o filme. Então, às vezes, eles achavam que iam fazer uma determinada cena com pouca luz e aquilo não ia imprimir no filme, ia ficar tudo escuro, ia ficar ruim, e o Malick falava, não, dá pra gente fazer dessa forma e tal, e eles foram descobrindo que dava realmente. Isso mostra como o cara é bom, né, cara? Porque ele tem essa noção, acima até dos próprios diretores de fotografia experimentados e tudo, uma filmagem noturna, que é super complicada de fazer, em que você quer trabalhar até profundidade de campo por causa de tudo aquele incêndio todo. Você não pode fechar o diafragma por causa dessa noturna, né? Que lente você usa, por exemplo? Né? Que lente você vai colocar? Foi um filme com
Eu acho que até um pouco sem querer, né, acabou trazendo algum tipo de evolução técnica também, porque eles até chegam a usar aquela expressão, né, de- é, levar o filme, né, o uso do filme ao limite, assim, né, no limite do aceitável em termos de pouca luz, e mesmo assim registrar alguma coisa, aumentando a exposição, com a luz de fundo, aquela famosa predileção por filmar na tal da Magic Hour, né? Tem até na trilha de comentários o John Bailey, que é um assistente que participou do filme, ele diz que não foi muito bem assim, que eles usaram muito a Magic Hour, né? Que é aquele momento ali do pôr do sol, que geralmente dura 15, 20 minutos, né? Só que parece que lá na região que eles filmaram, lá em Alberta, durava uns 40 minutos. Que é quando o sol está se pondo, então fica aquela luz agradável, avermelhada, né? Que dá um tom bonito ali. Mas parece que eles usaram muito, eles filmavam muito com o céu nublado. Então o céu nublava, eles iam abrir câmera lá, porque eles achavam que a luz estava adequada para o que eles queriam. E realmente tem muitos momentos assim, né? Acho que a maior parte do filme é nesses momentos ali, muita silhueta. O que também é um pouco funcional a história, né? Afinal de contas, essa é a vida do pessoal da colheita, né? De sol a sol, né? Do nascer do sol ao pôr do sol. Né? Então você vai pegar eles começando, né? O trabalho começando, aquela cena que eu acho lindíssima, né? Quando eles vão começar, né? Ele dá aquela testadinha no trigo, assim, amassa com a mão, prova, ok, podem começar. Daí tem aquela reza, né? Tem a reza, nossa, muito sensacional. Linda, muito linda mesmo. E aí entra uma coisa que a gente tem que falar, né? Hoje à noite aqui, que para mim eu não admito a gente sair daqui sem falar, que é a trilha do senhor Ennio Morricone. Sim, causou uma estranheza em alguns momentos aí, né? Parece que o pessoal reclamava porque a música dos créditos não é a música do Morricone. E não combina com nada, né? Pois é, eu não consegui entender. Ela é linda, mas... Eu não sei se alguém de vocês leu. É linda, mas eu não sei se alguém sabe a razão de onde que o Malick fez questão de botar ali o Carnaval dos Animais do... Pelo que eu entendi, Alexandre, Nossa. Eu acho que eu li rapidamente, aquele trecho para ele fazia dar a impressão de que se estava entrando numa fábula, né? Que aquele dedilhar da música, né? É um som como se a gente estivesse entrando, sabe, como se a gente fizesse, né, que entra em alguma coisa. Então era a intenção dele ter esse tom de que estamos volta, entrando, né, em algo fantasioso, e isso vai no final. Não, ela volta em dois outros momentos no filme. Ela volta quando tem aquele momento em que parece que tá vindo o presidente Wilson visitar o Penhole, aí aparece até a manchete no jornal, que aliás até é colocada ali providencialmente para localizar no tempo, né? No tempo, aí a gente sabe que é 1916, porque tá lá no jornal e tal. E também no momento que elas fogem, depois no final do filme, a Abe e a menina fogem do... Não, desculpa, a Abe e a menina não, a menina e uma outra colega fogem da escola de balé, sei lá, internato. Isso. Internato de balé. Que é ótimo. Parece que o Morricone só fez uma exigência pro Terrence Malick, você pode usar minha trilha. Parece que o Malick gostou da trilha que o Morricone fez pro 1900 do Bertolucci. E aí o Morricone falou o seguinte, a única exigência que eu faço é que você utilize essa música na cena do incêndio. Então aquele trecho o Malick não podia mover dali, né, ou mudar. E acho que assim foi feito, né? Foi o acordo que ele fez. É a cena que melhor funciona, né, a trilha. Mas eu acho que essa trilha que o Alexandre, né, aqui nas nossas conversas em off, reforçou muito, né, a questão da trilha, mas eu acho que ela funciona tão bem porque ela tá em sintonia com esse tom do filme. Ela dá essa passa uma noção do etéreo. Isso, era essa palavra. Ela... bom, essa trilha só, diga-se de passagem, ela
representou aí, apesar de, quando você pensa em Ennio Morricone, você lembra de tanta coisa boa que ele já tinha feito em 78, mas foi a primeira vez que ele foi indicado ao Oscar, por essa trilha aí. Acabou perdendo para uma outra trilha que eu gosto bastante, que é do George Moroder, para Expresso da Meia-Noite. Sim. Né? Filmaço. E só para constar, nesse mesmo ano, quem estava concorrendo era o senhor John Williams. Teve algum ano que ele não concorreu, aliás. Com a trilha do Super-Homem, né? Sim. Do Superman. Isso, né? E ele, o Morricone, diz que daí ele fez, vendo esse apego do Malick com lá o Aquarium, né? O Carnaval dos Animais, ele compôs um dos temas, dos 3 grandes temas ali que ele compôs um que meio que conversava, né, com essa peça ali, que é aquele do Harvest, né? O que seria o da colheita. Da colheita. Agora, você disse que a gente não pode deixar de falar da trilha, mas uma coisa que a gente tem que falar também, que é muito comentada e talvez tenha sido um dos planos que deu o Oscar de fotografia lá para o Nestor Almendos, é aquele famoso plano dos amendoins. Eles dizem que não é amendoim, né? Que dos gafanhotos subindo, né? Na trilha de comentários, eles tem uma certa discussão do que seria aquilo ali, e uma das pessoas fala muito enfaticamente que é a semente do Maple Tree. O Maple Tree é aquela árvore tradicional do Canadá. Tá no símbolo, né? Nossa, meu Deus do céu. Tá na bandeira do Canadá, né? Então seria a semente daquilo ali que eles pegaram, jogaram de um helicóptero, e aí depois eles reverteram o filme, né? Aquilo subiu, né? Eu fui pro Canadá uma vez e é tudo tem Maple Tree em tudo que é lugar. Você compra bolacha aqui, tudo com Maple Tree. Se não é de Maple Tree, mas tem... É como se você pensasse aqui uma coisa de, sei lá, baunilha. Qualquer bolacha que você quiser, tem chocolate, mas tem a baunilha também. Aqui lá é tudo com... Então você fica saturado daquele sabor ali, né? Mas esse plano é belíssimo, né, gente? Nossa, maravilhoso. O Fred estava falando, né, dos planos bonitos, que são todos tão bem compostos, né? Você vê que o posicionamento dos personagens ficava no primeiro plano, né? ali, tudo. Não, e aí a regra dos terços famosa, né, que todo mundo usa, mas daí ele vai compondo, e daí tem um carinho um pouquinho para frente e para trás, né, como a Ju falou, né, primeiro plano intermediário e tal, e ele vai fazendo essas camadas que torna a imagem tão rica que você pode parar e ficar olhando, né? Sim, é um quadro. Não, e o mais bonito é que os personagens eles estão meio na penumbra, né? Porque a luz vem de trás. Sim. Então eles ficam todos pretos, né? Escuros, em silhueta. E em várias cenas, né? Mas acho que essa é a que mais... Ele faz um outro plano que os dois ali, o Richard Gere e a Brooke Adams, estão conversando, sentados lá na planície, lá, e tem lá no fundo, ele bota uns personagens, né, em silhueta. Jogando, também. Né? Quer dizer, ele está sempre fazendo isso, né? Está tornando o plano interessante. Né? Você tem um lamento aí em relação a essa cena, é que depois que a gente lê como que foi feito, eu não consigo mais ver essa cena e cair nela, entendeu? Você fica vendo o braço do Richard Gere que se movimenta estranhamente. Que os braços se movimentam estranhos. Aí eu tô sabendo que isso aí é um filme correndo ao contrário. Não são gafanhotos. Perde o encanto. Esse que é o problema de ler demais. É tão curto ali aquele plano, né? Que você realmente aquilo passa batido. Você fica pensando, como é que eles fizeram aquilo, né? Mas tem um outro plano que eu também acho muito lindo, que ele também é aberto, eu não lembro exatamente em que momento do filme, mas que você vê claramente na imagem, né? Tá mostrando a casa, tá mostrando o campo também, mas você vê claramente a divisão horizontal das cores dentro da imagem, porque você tem a grama, você Sim. tem a área onde eles estão, você tem a parte amarela, né, onde está o campo de trigo, e você tem o céu azul. Eu acho que eu sei qual plano você está falando, me chamou muita atenção esse plano. Muito bonito. Eu acho que realmente ali estava com o sol se pondo e eles posicionam a câmera de forma que o sol fica bem atrás da casa, né? Então você só vê o restante bem iluminado, assim. Eu acho sensacional. É muito lindo.
Essa casa aí também, ela merece comentário, hein? Porque Ela foi toda construída, né? eles fizeram de uma forma que eles conseguiam mover a casa, né? Ah, é verdade. Então eles começam filmando uma locação e depois eles movem lá para aquela região de Alberta, no Canadá, porque ele queria fazer um plano de dentro da casa pegando a plantação de trigo, né? Então esse foi o trabalho do Jack Fisk, que até ganhou o Oscar, acho, pelo Sangue Negro. Ele fez um regresso. Ele fez Sangue Negro, mas eu não sei se ele ganhou o Oscar. Não sei, foi indicado, não sei, mas o Sangue Negro é uma direção de arte legal também dele, né? Que chama muita atenção também. Essa coisa de Alberta, né? Como você falou que eles filmou na região de Alberta, no Canadá, ele pensou em filmar no Texas mesmo, né? Mas ele acabou precisando ir atrás de um trigo que ficasse mais adequado ao que ele queria. Que o trigo americano parece que ele é mais baixinho, ele não cresce tanto, né? E esse lá da região de Alberta chega a 1,20 m e tal, então ficou... agora, eu acho que também foi um pouco por causa dessa questão da Magic Hour ser mais longa, né? Quanto mais ao norte, né? Tinha 40 minutos de Magic Hour. E aí ele chega lá na região que é uma região onde vivem colônias de uteritas, né? Que é uma seita, que aliás existem dezenas de seitas desse tipo nos Estados Unidos, né? Não sei se seita é a palavra mais... eu acho que tem um outro termo, não é bem seita que eles usam. Se eu lembrar, eu falo. Mas seria algo parecido, por exemplo, com os Amish, né? Que a gente conhece lá daquele filme A Testemunha, com Harrison Ford, tem os Amish. Os Quakers. Os Quakers, os Mormons, enfim. E esse pessoal, eles alugaram o campo de trigo ali, era deles, né? Era cultivado por esse pessoal. E eles alugaram o campo para as filmagens. E muitos participam, né? Cederam aqueles barracões que funcionam como a casa dos trabalhadores. Alguns participam como esse, bem falado. E assim, mas eu acho que isso é carregado um pouco para o filme, esse ambiente assim, um pouco austero do local e tal. É bem puxado para dentro da história também, assim, eu acho, sabe? Até mudando rapidamente do assunto, eu estava escutando vocês falarem sobre a época, né, em que acontece a história, que fica um pouco nublada, né? A gente só consegue perceber mesmo com exatidão a partir do momento que aparece a matéria de jornal, né? 7 de outubro de 1916, o Woodrow Wilson vai passar pelo Panhandle, e aí até tem o vagãozinho lá que passa com ele, né? Mas tem uma coisa muito interessante como um comentário das intenções do Malick, que até nesse livro do Lloyd Michael que a gente estava consultando, né, aqui para o episódio, na preparação do episódio, ele fala que apesar de as fotos iniciais, né, até remeterem ao Woodrow Wilson, e daí já anunciava esse 1916, 17, que é mais ou menos a época em que acontece, as fotos que aparecem nesse princípio do filme, com a música, né? Créditos, né? Isso, dos créditos, né? Com a música do Sansan, são fotos que remetem muito às fotos feitas no período da Grande Depressão, que é posterior a isso. E até lembra um pouco as fotos feitas naquele livro, né, Elogiemos os Homens Ilustres, que até saiu aqui no Brasil pela companhia, né, que retrata os trabalhadores brancos que tiveram que ralar, né, durante a Grande Depressão, que até está lá, né, no Vinhos da Ira, no Vidas Amargas, né? Então ele faz uma mistura temporal aí. Exatamente. E aí lá no final que aparecem os soldados, né? Dizem alguns que ele também estava fazendo um comentário sobre os americanos que partiam para a Guerra do Vietnã. Pode ser. Por que eu estou falando isso, né? Eu estou falando isso porque a intenção do Malick, dizem os estudiosos, não sou eu, né? Estaria em volta de pegar uma história, mas fazer ela abranger um período longo do século XX, né, dessa história americana. E o que torna interessante, né, porque assim, a condição do homem trabalhador
não é só naquele período fechado, né? Ela perdura. Um pouco de transcendência, eu acho, transcendência de algumas noções que ele passa até, claro, né, dessa origem filosófica dele, que ele quer trazer para qualquer época, qualquer ambiente, né? Você vê que ele vai fazer um filme ambientado na guerra, ele vai fazer um filme ambientado na colonização americana, né? Do Novo Mundo, ele vai fazer Jamestown. Querendo trazer, dar um certo caráter atemporal àquelas situações ali, né? E é interessante vocês falarem isso dele misturar diferentes tempos, né? Não deixar localizar muito bem essa história, porque eu tive essa sensação com visual, né? Não só com o tempo, mas com o lugar também, né? A gente estava falando da casa, que é uma casa que não se encaixa, não é bem uma casa de fazenda, né? Não é bem uma casa dessa época, uma casa vitoriana e tal. E as cores também me chamaram muita atenção, não são cores tão realistas, né, das coisas, especialmente dos veículos. Não sei se vocês também repararam nisso, mas a todos moto é vermelha, né? A moto é vermelha, tem um outro que é verde, acho que o trator é bem verde, e não é assim um vermelho meio desgastado, né, tá na fazenda, não, é muito vermelho, é muito verde. O avião acho que também é vermelho e branco. Então eu acho que ele coloca essas cores e essas, né, essas coisas que não parecem tão realistas, né, pra parecer mesmo uma coisa deslocada, né? Você não conseguir se localizar nem no espaço nem no tempo, justamente para dar essa ideia de uma história que poderia ser em qualquer lugar. Da vida. Sim. Que vai estar depois na árvore da vida, né? Sim, é o tema da vida dele, né? Confesso que eu não tinha reparado isso. Uma boa sacada, Juliana. Eu acho que você tem razão. Eu acho que você tem razão. Agora, só curiosidade, no final dessas fotos todas aparece uma foto da Linda Manson. Isso. Que tá meio mesclado ali com aquelas fotos antigas e você mal percebe, cara. Eles fizeram muito bem aquilo. Ali no começo, né? Ela é uma personagem, né, cara? Foi um achado. Eu acho que foi um achado essa menina. Eles até falam, né? Ela morava numa lavanderia. Ela realmente morava na rua e tal. Tem uma entrevista com ela que é muito engraçada, dessa época. E a entrevistadora pergunta pra ela, não, mas você conhecia as ruas? Ela, porque as ruas são, né, perigosas e tal. Você participava dessas coisas, né? Ela, não, eu tinha medo. Então, se meus amigos falavam que iam roubar alguma coisa, eu falava, vai sem mim e tal. Então, ela é uma figuraça, assim. Ela tinha 15 anos, né? Tem cara de 12, de 13. Tem cara de novinha. Ela infelizmente faleceu ano passado, essa atriz Linda Manson, com 58 anos. Do que foi? Parece que Oscar foi câncer de pulmão. Câncer de pulmão e pneumonia. E até aí quando eu vi isso, câncer de pulmão, eu falei, pô, ela no filme tá fumando, né? Ela tá... né? Já iniciaram nem surpreende cedo, né? tanto. Um largo cigarro ali. Ela fez um outro filme muito bom, ou pelo menos bem considerado pela crítica, pouco depois, que foi com Dennis Hopper, aquele Out of Blue, que eu não vi. Mas depois eu acho que não fez nada assim tão digno de parece nota. que ela continuou atuando, né? Mas coisas menores. Agora, eu li que no final ela estava morando num trailer. Tava morando num trailer, tá com um monte de filho. Enfim, não sei se... A carreira não decolou, né? Eu acho que ela trabalhou só até uns anos 90, por aí. Depois não fez mais nada. Esse filme ele tem a própria Brooke Adams ali, né? Tipo atriz ali que teve uma faísca ali nos anos 70, depois ela não... eu não sei citar outro filme dela, sinceramente. Ela fez aquele Invasores de Corpos, que foi uma refilmagem no mesmo ano, Vampiros né? de Alma. No mesmo ano ela fez A Hora da Zona Morta, que é um filme do Cronenberg, que eu gosto. Nossa, adoro. De 83. Mas ela não fez muito mais, não. Você lembra do rosto dela ali em alguns filmes dos anos 70, mas o próprio Sam Shepard também, que eu já falei, né? Também não... Supostamente ela tá trabalhando até agora, né? Ela fez coisas em 2017. Eles ainda trabalham, mas a gente coisas não... mais desconhecidas, né? Só o Richard Gere decolou mesmo. O Richard Gere fez filme com o Kurosawa, né? Então... Quantos atores americanos podem falar isso, né? É verdade. A carreira do Richard Gere, né, botando em perspectiva, foi bem mais de sucesso ali, né? O Richard Gere
em 2009 estava fazendo filme ganhador de Oscar, de melhor filme. Agora, Sim, tanto que eu verdade. desconfio que tem muita gente que chega a esse filme por causa do Richard Gere, né? Deixa eu ver esse filme. com Legal, certeza. esse filme aqui é com o Richard Gere, novinho. Sim. Richard Gere novinho, deixa eu ver. Aí, pá! Aí pega o Malek ali com a filosofia dele. É melhor indicar pro pessoal assistir A Força do Destino, que é legal também, mas é mais legal. palatável. Gosto demais também. Mas esse não é um filme difícil. Não é. Não, ele é difícil de engolir. Ele é difícil de engolir pra alguns, né, Ju? Não é, mas... Não sei, eu não achei ele difícil, ele só não me convenceu mesmo. Mas se reclamarem, fala pra ver o Árvore da Vida. Não, fica pior. Pode ficar muito pior. Que aí é uma experiência mais complexa. Mas só pra falar mais um detalhe técnico aí, que já que eu gosto dessas coisas, e esse filme tem esse marco, né? Que o Alexandre até pesquisou, né? Eu fui até correr atrás pra entender melhor. Já sei o que é. A Panaglide, né? Que é um sistema estabilizador de câmera da Panavision, né? O modelo dela é o equivalente ao Steadicam. Era o plágio do Steadicam. Plágio do Steadicam. O Steadicam é uma daquelas coisas que a gente acha que a marca é o nome da coisa, né? Tipo Gillette. Tipo Xerox, né? Mas não é, né? O Steadicam é uma marca, né? É uma marca do estabilizador. Tem gente que acha que é uma câmera, né? Não é uma câmera. A câmera entra naquela trapezunga lá que o cara acopla no corpo, né? Na cintura, para usar aquele braço lá cheio de contrapeso e tal, para a câmera ficar estável. Mas é interessante porque nesse ano, ou melhor, em 76 é que a Steadicam começou a pegar, né? O primeiro filme foi um filme fotografado pelo Haskell Wexler. Esta Terra é Minha Terra, de 76, é o primeiro filme com Steadicam. Então, do Hal Ashby, né? Do Hal Ashby. O Wexler, então, tinha já essa experiência com outro sistema estabilizador, apesar de ser super novo. No mesmo ano tem o Rock, né? No mesmo ano tem o Rock e tem o Maratona da Morte. Parece que o Maratona da Morte ele foi feito depois do Esta Terra é Minha Terra, só que o Maratona da Morte foi lançado primeiro. Então as primeiras imagens que a gente tem de câmeras com esse sistema, né, esse Steadicam, que agora o pessoal chama, foi justamente o Maratona da Morte, né? Isso, que filmaço. Para quem não sabe exatamente, basicamente assim, você poder trabalhar com o que seria o equivalente a uma câmera na mão, só que eliminando as tremedeiras, né? Podendo ter uma imagem estável, como se fosse quase uma câmera numa dolly, mas com uma flexibilidade maior de situações em que a dolly não poderia ser montada, como por exemplo no Cinzas do Paraíso tem várias cenas ali que se passam no Rio, né? Uma sequência muito bonita do casal namorando. Você teria que montar brincando. Um trilho em cima. Como é que ele vai botar o trilho dentro do... Daria para fazer uma plataforma, né? Mas a Stead é muito mais prática. Dizem que o Malik, exagerado, né, como ele chegou a um ponto que ele achava que o filme todo tinha que ser com Panaglide, né? Gostou do negócio. Para quem quer lembrar, é só um plano com Steadicam, no caso, lembra do Rock correndo nas escadarias lá, na né? Filadélfia. Na Filadélfia, fazendo o treinamento dele lá. Aquilo ali é feito com Steadicam, né? Que é o equivalente aí do Panaglide. Mas, e aí? Tem mais coisa aí pra falar? Eu tenho uma coisinha aqui. Parece que esse filme só saiu, né, a gente fala da produção também, esse filme só saiu do jeito que saiu porque a Paramount, que era a produtora do filme, tava com outros pepinos para resolver. Então eles não prestaram muita atenção nesse filme, né? Porque a gente sabe que os produtores, os chefes de estúdio gostam de ter o controle da produção. Então... Parece que eles estavam tão envolvidos naquela produção terrível do Comboio do Medo, do Friedkin, e eles já estavam também com o embalo de sábado à noite ali para sair com Travolta, então eles não estavam muito preocupados com o sucesso comercial, né, desse filme. Era menor. Isso não era um filme assim tão Mas é interessante pensar nessas coisas, né? Porque podia ser mais um filme que... podia estar aí todo picotado, todo destruído, abortado, todo né? Porque realmente, né? Imagina 1 ano e meio para montar um filme. Diz que muito disso foi justamente porque eles ficaram brincando com essas 60 horas de narração da menina, tentando encontrar um lugar onde colocar isso no filme ali, né? Tentando casar, onde ficava bem e tal. Acho que o resultado ficou bom, mas
1 ano e meio é dose, né? Não, acho que a demora é também porque ele filma muito, né? Ele filma o tempo inteiro, então ele usa muito, no caso, muito filme, né, na época. Mas, então, pra você avaliar tudo isso, ver todo o material que você tem e poder escolher, é muito mais tempo do que normal, né? Não tem um vídeo que você passou, Juliana, lá no grupo, do ator reclamando que tava brigando com a esposa, né? que o cara tava filmando ele. Pô, peraí, tô brigando com a esposa aqui no telefone, cara. Ele botou a câmera no ombro, né, assim, do ladinho pra pegar o momento. Mas esse vídeo é ótimo, né? É o Thomas Lennon, não conheço, mas enfim, contando da experiência dele de filmar com o Malick, falando, eu cheguei lá sem saber o que era, né, sem saber que era o meu papel e tal, cheguei lá, ele me deu um papelzinho, escrito, não existe parede à prova de fogo. Ele, o que é isso? Isso é minha quase fala? Que um biscoito de biscoito da ali, sorte, né? Biscoitos, e aí, o que eu faço com isso? É minha fala, né? O que é ele? Alguma coisa pra você pensar. É no Cavaleiro de Copas, né? Isso. Deve ser. Isso, no Cavaleiro. E aí ele falando, então a gente improvisou pelas próximas 11 horas e eu apareci por sei lá quantos minutos no corte final. E é isso, né? Pois é, eu não sei se isso estava previsto, né? Afinal de contas não foi uma coisa organizada, né? Como a Juliana já bem notou também, mas é interessante que a morte do personagem do Richard Gere acontece faltando aí um bom pedacinho ali, pelo menos uns 10, 15 minutos pro final, e aí eu acho que fica claro, acho que isso foi até talvez feito, né? Quando passou até a narração dela, né? Ela é o novo ciclo de vida que está começando ali, né? Mas essa coisa acaba, uma morte e começam. E ele morre na água, né? Ele morre na água que é outra característica do Malick, né? Adora essa coisa da água, filmagem subaquática e tal. Nesse caso não é subaquático, mas ele morre na água. E aí a gente vai ver o prosseguimento da vida delas, né? Sim. E provavelmente, pensando em todas essas entrevistas falando do processo dele e tal, provavelmente a Linda não era a protagonista no início, né? Ela não devia ter um papel tão grande e cresceu na hora que eles resolveram incluir a narração. Eu particularmente não gostei muito desse final, mas aqui conversando com vocês, claro que faz todo sentido, né? Depois esticar pra Linda, porque pra mim fica parecendo um barrigão do filme, né? Ele fica um pouquinho. Porque sobra um pouco. Eu até fiquei lembrando do Kagemusha, que na verdade é posterior, né, ao Cinzas do Paraíso. Falei assim, termina com o cara boiando lá, cara, vai ficar ótimo, né? Faz um plano aberto de cima e tal. E né? o plano é tão rápido assim, né? Ele leva um tiro e já tá a cara dele na água, é muito rápido. E aí, até uma certa ainda estranheza. fica, eu acho que o Alexandre falou, né? Acho que fica mais uns 12 minutos, né, Alexandre? Ficou alguma coisa, mais que 10 minutos, com certeza. Eu acho que é muito pra isso, assim, funciona muito pra isso, pra gente ver que não é a gente não tá vendo um filminho tradicional de triângulo amoroso que morreu um, morreu o outro, acabou o filme. Não, acabou a gente tá vendo uma continuação da vida, do ciclo, uma nova etapa. O que vai ser dessa menina, né? O que vai ser da vida dela? Ela vai acabar onde? Ela vai se dar bem? Ela vai, sei lá, cair no mundo? O Malick faz pensar, cara. Os filmes do Malick não dão muitas respostas. Esse final é até interessante, porque o filme todo você tá seguindo a história dos dois mais velhos, né, do casal, e eles querem essa riqueza, eles querem ascender socialmente, só que a menina não quer, né? A Linda, acho que nunca foi o sonho dela, né? Ela fala, eu quero ser doutora da lama, alguma coisa assim, né? Em algum momento verdade. ali. Então, o destino dela realmente não poderia ser simplesmente entrar numa escola e ter uma vida melhor. Se bem que ela gosta vou aproveitar para falar uma outra coisa que eu lembrei de falar, que tem aquela cena em que logo depois da lua de mel, que eles estão brincando todos no rio, e aqueles são os dias de paraíso, né, do tio, que dão mas título eles estão ao na filme. natureza, né? E ela na narração fala assim, a gente nunca foi rico e agora a gente está vivendo como reis. Eu vou te dizer uma coisa, os ricos é que são espertos, não sei o que. Ela gosta. Ela tem umas tiradas maravilhosas. Né? Mas esse final dela indo embora, né, fugindo, indo pra estrada, faz sentido pra mim,
por quem ela mostrou ser. E essa cena, ela dá o título ao filme, que por sua vez também dizem que vem do um livro da Bíblia, Deuteronômio, né? Que tem uma passagem que fala justamente que seus dias na Terra se multipliquem, pararará, os Eu tenho dias aqui, no paraíso. eu tenho aqui, Alexandre, posso? Pode. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Os dias do paraíso na só. Terra, Acho que isso aí encerra bem, hein? todo mundo, é o que todo mundo busca, né? Aumentar os seus dias do paraíso e os dos seus filhos, né, na Terra. Não, e uma coisinha, ela termina na linha de trem, né? Ela termina na linha do trem, que é onde começa também toda a história, né? Com aquele plano lindo do trem em contraluz, né? Levando eles rumo ao Texas, né? Mas a metáfora, né, da linha do trem sempre é do rumo incerto, né, do destino que a gente não sabe no que vai dar, né, e é o que Verdade. acontece com a menina. Né? Sim, ele faz vários paralelos desses, né, do começo com o final, é bem circular o filme. Várias rimas. Então né? tem o trem e tem também a coisa do fogo, do calor, né, porque ele começa com uma briga ali na forja, ali na fornalha, e não termina, mas você tem ali o clímax com outra briga também que gera um fogo, e tem toda aquela cena na escuridão e tal. E só um comentário que eu esqueci de fazer lá no comecinho sobre essa cena da fornalha, que eu acho brilhante, que você não ouve o que eles estão falando, né? Você tem toda aquela trilha em cima, e é meio irrelevante o motivo da discussão, né? E o Malik tá lá, né? O Malik tá fazendo um cameo ali, Hitchcockiano. Agora você não falou do Robert Wilk, né? Que faz Isso o é capataz. Curiosidadezinha, né? Pra quem quiser saber quem é o Robert Wilk, vê lá um dos bandidos ali que espera, de novo, né? O trem. Espera o trem chegar na estação do Matar ou Morrer. Tem o Lee Van Cleef, tem o irmão do bandido lá, do Morgan. Do Frank Miller. Do Frank Miller. E tem o terceiro, né? Tem um cara furada lá, que é o Robert Wilk, o capataz, né? É fundamental na história, né? Porque você sabe que ele não vai se safar o Bill. Não, e ele que planta a semente da discórdia na cabeça do fazendeiro, abrindo os olhos dele para que os dois são chega a mandar ele embora, picaretas. né? E ele manda ele embora, exato. Isso aí. Tem mais alguma coisa aí que vocês querem acrescentar? Eu acho que tá bem conversado. Tá de bom tamanho, né? Eu tô olhando aqui. sobre Juliana, gostou de conversar com a gente? Sim, lógico. Vai voltar? Vou voltar se vocês quiserem. Claro. Próxima vez a gente escolhe um filme melhor pra vocês. Eu tinha um último comentário. Fala Manda aí. ver. Vamos lá. Não é coincidência, né, que quando o Sam Shepard, né, o fazendeiro, de lá de cima da casa, vê o Bill e a Abby se beijando, e que na verdade ele estaria meio que se despedindo dela, né? É uma ironia, né? É uma ironia. Logo em seguida começa a praga dos gafanhotos. Ah, né? sim, eu anotei isso Logo também. em seguida. E eu ainda colocaria outra coisa, né? Os gafanhotos parece que chegam ali logo depois que o Bill, o Richard Gere, volta, né? A gente não tem a noção do tempo, né? Sim, sim. Mas os gafanhotos meio que vêm com ele. Ele é o mau presságio, né? Ele é o mau presságio. Parece que a praga, ela vem com ciúmes, né? Essas coisas ruins vêm todas juntas. E de novo uma rima com o início quando a menina cita o Apocalipse, né? Sim, Sim. perfeito. Ali no trem, né? Foi uma gravação também espontânea, assim. Alguém contou a passagem da Bíblia, do Apocalipse. Eu encontrei esse cara no trem, Ding Dong. E ela repete isso pro Malik e o Malik resolve gravar aquilo e usa. Né? Não, e usar isso é genial, né? É genial. Vocês querem deixar o contato de vocês, falar um pouquinho sobre o podcast Cinefilia e Companhia? Juliana, Hugo? Então, só fazendo uma rápida propaganda nossa aqui.
A gente tem o nosso podcast, que é recente, começou agora em fevereiro, chama Cinefilia e Companhia, com e-comercial. A gente tem até o momento, quando o pessoal estiver escutando esse episódio, a gente vai estar já com 11 episódios lançados, né? E estamos aí aprendendo a fazer podcast, né? Aprendendo tanto com vocês quanto com o nosso dia a dia aqui, né? A gente fala tanto de filmes antigos quanto de filmes recentes, a gente faz listas, a gente fala de temáticas, a gente vai por vários caminhos tentando descobrir aquilo que a gente gosta mais, que o nosso público gosta mais. Temos uma página no Instagram também, temos e-mails de contato. E é isso aí, gente. Valeu, obrigado. Muito bom. Mas é isso aí então, galera. No próximo a gente vai fazer um Dicas Triplas, né, com o Marcelo. E voltaremos em breve. Belíssimas dicas. Obrigado aí. Obrigado, Juliana. Obrigado, Hugo, mais uma vez. Em breve estaremos juntos novamente. Valeu, brigadão. Obrigada a vocês. Abraço!